Boa noite para todos. É sempre muito bom estarmos juntos. O Marquinho ainda me recebeu na porta hoje e falou: ai, você me desculpe, nós falamos na quarta ou quinta-feira, não sei. Você me desculpe dar esse tema assim em cima da hora. E eu disse: olha, eu já vim armada para agradecer, porque essas oportunidades, eu acho que ninguém dimensiona muito, né? Parece que todo o trabalho é daqui para fora, mas não é assim. O trabalho é daqui para dentro, né? Nos momentos que a gente estuda, nos momentos que a gente se propõe a olhar, a gente se enriquece. E o Marquinhos falou uma coisa séria, né? Que é reencarnação é um tema curioso, né? Então, hoje em dia, mais do que nunca, a gente ouve e vê gente falando a respeito dessa ideia do nascer de novo. Todos os dias eu vejo na internet alguma historinha, né, de crianças que falam, né, esse menininho, por exemplo, tá aí, assim, com muita frequência, ele fala do corpo humano como se ele fosse um cardiologista antigo, e ele diz que ele quer ser cardiologista, mas ele descreve o coração por dentro. Aqui essa fala dele é: menino de 4 anos viraliza ao dar aula sobre os malefícios do açúcar. Então ele vai dizendo, interfere aqui, interfere ali. Impressionante. Uma criança de 4 anos, ele às vezes tem dificuldade de verbalizar, né? Porque o corpo não está preparado ainda para ter aquilo tudo, mas ele ainda assim fala e se mostra extremamente inteirado da situação. Crianças que tocam, então, essa tem 1 ano e 5 meses. Eu comentei, uma criança assim encontraria até a própria questão orgânica, neurológica, né, que não permitiria que ela tivesse essa manifestação física, e ainda assim a criança toca, reconhece as músicas e se expõe, e depois volta a ser uma criança de 1 ano e 5 meses. Um menino que lembra da própria morte, também tenho visto com muita frequência. As mães dizendo: ah, meu filho, agora acabou de me contar isso e aquilo, e vai relatando outras existências. Dá detalhes da sua reencarnação para a mãe, né? Ah, antes eu estava assim, assado, combinei não sei o quê, aí eu vim, aí eu entrei na sua barriga, e vai descrevendo. E isso não é gente espírita, né, gente? É gente que vai contando que a vida está acontecendo, né? Crianças que pintam também com muita facilidade, muita tranquilidade. Esse caso que já foi estudado, foram atrás, então isso está descrito até num programa sobre reencarnação que está, acho que no Netflix mesmo, que conta. Esse menininho diz o nome de um ator que ele foi, eu já fui fulano de tal, e aí descreve o que eu fiz, como eu vivi, onde eu passei, e depois vão atrás para verificar se aquelas informações eram verdadeiras, porque o menino não tinha nenhuma relação com aquele personagem do passado, nem os pais tinham, e aí foram verificando a veracidade das informações que essa criança foi oferecendo. Certo é que talvez hoje, nesses tempos, nós estejamos vivendo esta realidade aqui, né? Um menininho falando por pai: também não acreditava em reencarnação quando eu tinha a sua idade, né? Quer dizer, a criança já lidando com o fato de que eu era outra pessoa e agora sou outra, né? Agora sou a criança. Quem assistiu ou leu
Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, viu todas essas situações que Nosso Lar propõe, né? A relação com a tecnologia, tem até um livro de um cientista espírita que vai relacionando todas as máquinas, as tecnologias apontadas no Nosso Lar. Em 1900, o Nosso Lar foi editado em 1945, portanto, muita coisa não tinha lá que tem hoje, né? E ele vai, então, relacionando como é que as coisas são descritas pelo André Luiz naquela ocasião e que hoje são, por exemplo, o smartphone, a televisão, coisas que nós lidamos e conhecemos, demonstrando como a espiritualidade que a gente, os espíritos dizem, mas a gente não dimensiona muito, né? Os espaços, as construções, os reencontros. Então, com base no relato dos autores espirituais, e hoje são vários, durante um tempo, o autor espiritual que descrevia o mundo espiritual principal, né, o principal autor, era o André Luiz através do Chico, mas hoje há inúmeros livros e espíritos que descrevem a vida no mundo espiritual. Então, com base no relato dos autores espirituais, e hoje são vários, tudo o que se encontra na Terra, material, também se encontra no plano espiritual. E muito mais, obviamente, porque se o André Luiz descreve esses aparelhos, essas vivências, vocês viram no filme, né? Como é que é tratado? Ninguém, lá pelo visto não tem SUS, né? A medicina é um pouco mais disseminada, né, e facilmente utilizada. Então, as curas e tudo mais, como é que são diferentes. Então, a vida e a realidade do plano espiritual é muito rica, né? Diferente, até já diferente da Terra. O socorro, então, as belezas naturais, o reencontro de afetos e desafetos acontece nesses relatos, tanto do Nosso Lar 1 quanto no filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2 e outros livros que descrevem essa realidade. Bom, se a realidade lá é tão assim, tudo tão bonito, tudo tão rico, tudo tão diferente e bem estruturado, por que então reencarnar, pelo amor de Deus, nesse mundo que nós reencarnamos, né? Tão diverso, tão conturbado, muitas vezes tão violento? Por que então reencarnar? Quem é que, em sã consciência, resolve que vai reencarnar? No Livro dos Espíritos, na pergunta 175, o Kardec pergunta, sempre muito astuto, né? Muito atento a todas as dúvidas que eram dele, em primeiro lugar, mas que ele expressava. Ele diz, e aí é interessante pensar, o Kardec não era médium, ele era um cientista. Então ele vai ao encontro dos espíritos como qualquer um de nós iria, querendo informações. O valor, além de se dispor a estar expondo as suas dúvidas, o valor do Kardec está em que ele não se satisfazia com uma resposta, como muitos de nós faz em muitos momentos. Ele ia e escutava uma, escutava outra, em vários lugares diferentes. Agora, não tinha internet, não tinha smartphone, nem telefone. Nem telefone, exatamente. O transporte era
era difícil. Ele fazia isso tudo por carta ou presencialmente em algumas reuniões que ele organizava. E aí comparava as respostas e colocava então as respostas segundo a ideia dos espíritos. Então, na pergunta, o ser não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Que é isso que eu falei. Então, se lá é tão bom, não seria melhor continuar como espírito? Para que vir para um mundo como esse? E a resposta dos espíritos é veemente, interessante, me parece, porque eles respondem com 2 nãos. Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Estacionar. Então, não reencarnar significa para o espírito estacionar. O espírito de todos nós e de cada um de nós, né? Palavras de São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo são as seguintes: criado, simples e ignorante, mas destinado à angelitude, quer dizer, a perfeição maior que o espírito pode alcançar, né, ou ambicionar, o princípio inteligente que nós estamos vendo nos últimos tempos, que não é privilégio exclusivo do homem, né? Então, o Kardec demonstra, através das respostas que os espíritos dão, como nós espíritos vamos evoluindo desde a inteligência mais simples, né? Como está colocando lá, simples e ignorante, até a nossa condição, que não é a maior ainda, né? Então, destinado à angelitude, o princípio inteligente evolui. Como evolui? Olha o caminho do espírito, tornando-se mais e mais complexo, individualizando-se, vai se percebendo como indivíduo, deixa de ser massa, passa a ter pensamentos próprios, conquistando a consciência, e consciência é eu entender a minha realidade, né? Quem é que eu sou, onde eu vivo, a minha relação com esse espaço e com os outros, aprendendo a lidar com o livre-arbítrio, como são as minhas escolhas e por que são dessa ou daquela forma as minhas escolhas. E aí, como é que eu vou agir? Adquirindo sabedoria e bondade, tornando-se finalmente um espírito puro. Muito tempo, um caminho longo de todos nós. Os espíritos, diz um companheiro nosso, o Taciro, aqui da cidade, que faz lá os cálculos dele, que nós já vivemos milhares de encarnação, né? Então, nós, para chegarmos onde estamos, já encarnamos e desencarnamos muitas vezes para continuarmos crescendo e adquirindo tudo isso, nos tornando mais complexos, o pensamento raciocínio, individualizando, conquistando a consciência, aprendendo a lidar com o livre-arbítrio e adquirindo sabedoria e bondade. A reencarnação, então, o corpo que vai envelhecendo e depois retoma outra vez, não o mesmo corpo, mas um outro corpo, retomando aí a vida no corpo físico. Reencarna-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos, numa nova oportunidade, num novo ambiente onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual.
essa explicação, inclusive, nos ajuda a entender por que o esquecimento. Porque é uma nova oportunidade, um novo ambiente para que nós possamos construir e reconstruir respostas que já oferecemos e que agora nós podemos oferecer com novos dados diferentes, né? Então, a reencarnação tem essa possibilidade, essa finalidade. Impossível fazer tudo isso numa encarnação só, né? A gente vem vendo ao longo do processo de desenvolvimento que inicialmente o Darwin, por exemplo, descreveu como a evolução dos seres vivos vem acontecendo. E hoje em dia a gente já vê até das plantas, né? O princípio inteligente até nas plantas. Essa figura também é bem significativa no sentido de entendermos a reencarnação. Ao reencarnarmos, somos como a semente que carrega consigo potencialmente a árvore. Significativo. Tudo isso, com isso nós sabemos bem lidar. A semente que da forma que é, jamais a gente olhando uma semente imagina uma árvore. Mas a semente vai chegar à árvore, né? Na reencarnação acontece exatamente isso. Somos como a semente que carrega consigo potencialmente a árvore. Pela interação com o ambiente externo, absorvemos os insumos necessários à revelação dessa essência. Então, através da educação, da cultura, da convivência, do relacionamento, dos obstáculos, da doença, da separação física, às vezes, a morte, né? Tudo isso são insumos necessários à revelação dessa essência que nós somos. Eu sou muito fraco. E aí a vida vai te mostrando que não é assim. E que você pode ser forte se você prestar atenção nisso ou naquilo. Enfim, vamos revelando essa nossa essência. Essência significa aquilo que somos, mas ainda desconhecemos sobre nós mesmos. Então, a cada encarnação, nós vamos aperfeiçoando o nosso próprio autoconhecimento, o nosso próprio autodescobrimento, né? Cada encarnação permite isso. Quem é mais velho aqui, estou vendo algumas cabecinhas mais brancas, inclusive a do Marcos, pode dizer como eram as crianças antigamente, né? As crianças de antigamente, não só porque eram tratadas assim, mas as crianças custavam para abrir o olho, custavam para demonstrar que reconheciam a mãe, o pai, o ambiente, então ficavam inclusive no escurinho, né, sem muito barulho. As crianças de hoje faltam nascer falando, né? Existem inclusive alguns vídeos na internet demonstrando isso, a criança que olha para o pai e sorri de cara, quer dizer, como que num reconhecimento, né? Meu marido ele era ginecologista, ele falava com muito orgulho, muita vaidade, que na nossa terceira filha, que ainda não tinha ultrassom naquela época, não tinha os recursos que hoje tem, ele conversava com a minha filha com batidas, né, na barriga. Ele fazia as perguntas e convencionou, faz uma batida, faz duas, diz que sim, diz que não. Por exemplo, não ficamos sabendo que ela era menina por ultrassom, ficamos sabendo que ela era menina pela resposta que a filha deu para ele antes de nascer, pelas batidas que efetivava no útero. Então vejam que tudo isso são ideias de quem é que nós somos, né? A nossa essência,
aquilo que nós somos e que ainda desconhecemos sobre nós mesmos, mas que estamos cada vez mais descobrindo. Então, renascendo, trazemos na intimidade uma aspiração de nos transformarmos em razão das angústias experimentadas pelas duras revelações descerradas no mundo espiritual. Eu tenho usado essa frase, lógico que isso é de algum espírito, né? Mas nós vamos dizer do Miramês, mas essa expressão de em razão das angústias experimentadas pelas duras revelações descerradas no mundo espiritual. Angústia, todo mundo lembra com essa sensação desagradável? Você fica aflito, parece que não tem como respirar adequadamente. Então, os espíritos descrevem que enquanto ficamos no mundo espiritual, como espíritos, então desencarnou, e aí vamos viver no mundo espiritual, estamos em ação. Qual ação? Nos avaliando, nos percebendo, lembrando do que fizemos, vendo como é possível reorganizar aquele corpo espiritual que é o perispírito, que muitas vezes fica marcado pelas nossas encarnações, e isso tudo vai construindo em nós uma sensação de angústia pelas duras revelações, quer dizer, aquilo que a gente vai vendo. Errei muito, fiz muito mal isso, eu precisava melhorar nisso ou naquilo. Então, as duras revelações descerradas no mundo espiritual. E aí, geralmente ficamos no mundo espiritual perto de 60, 80, às vezes 100 anos, para viver vivendo e construindo e sentindo cada vez mais essa sensação, até nos definirmos, não, eu vou lá, vou resolver isso aqui logo de uma vez. E retornamos ao corpo carnal com expressiva soma de ideais de renovação. Expressiva soma de ideais de renovação. Ideal é projeto. Eu vou lá com essa ideia de fazer isso ou fazer aquilo, contribuir com isso ou com aquilo, me dar melhor, me entender melhor com esse ou com aquele, projetos de renovação. Isso está em Reforma Íntima Sem Martírio. O espírito é Irmãs do Fogo. Eu falei que era Miramês, não é não. Reencarnação. Então, a reencarnação é uma lei natural. Uma lei divina. Acontece com todos os espíritos. Vivem a mesma situação. É um processo altamente planejado. Como eu disse, são anos que se fica lá fazendo estudos, avaliações, encontros, projetos, altamente planejado. O corpo físico é também planejado para que, ao retornarmos, estejamos enfrentando ou lidando com aquilo que nos estava incomodando, que não é a mesma coisa. O que incomoda a mim, incomoda o Marco, ou o Marcos, ou qualquer outra pessoa. A gente vai tendo uma reencarnação de acordo com a nossa necessidade. O regresso está sujeito às leis da atração e da afinidade. Olha que interessante. A afinidade são as nossas vibrações que se exteriorizam, né? Aquilo, lá a gente não chama fulano ou beltrano, olha para nós e sabe quem nós somos. Pode ter até nome, mas a pessoa X tem determinada sensação que passa para os outros. Essa sensação que passa para os outros encontra semelhantes e também encontra os que não são semelhantes. A gente tende a estar próximo daqueles com os quais a gente se sente bem.
é parecido. Então, afinidade é isso. E pela afinidade somos atraídos, né? A gente vai perto, chega perto, sente. Eu acho que a expressão mais interessante, que está mais próxima de nós no sentido da atração, é como é que a gente encontra o namorado ou o marido, né? Pessoas que a gente não conhece, nunca viu, lá um dia tropeça, né? Exatamente naquele com o qual a gente vai casar. E precisava, não pensa que isso era casual. Em geral, são projetos estabelecidos e acordos estabelecidos anteriormente, e aí se desenvolve toda uma história, né? A história de cada um pela atração, o que não quer dizer, né? Eu não estou falando que há alma gêmea, né? A gente tropeça naquele que com o qual a gente precisa estabelecer e formar uma família, e às vezes os encontros são desafiadores, mas eram encontros planejados e propostos. O que já adquirimos, trazemos em forma de tendências, habilidades e necessidades. Então, a cada encarnação, aquilo que é meu, eu não vou perder. Então, eu falei sobre esquecer para retornar. Esquecemos quem nós éramos, o nome, o lugar que a gente vivia, as relações pessoais, individuais, mas nós não esquecemos o amor que tínhamos por determinadas pessoas, não esquecemos as habilidades que desenvolvemos, não esquecemos as nossas tendências, né? Tendência a ser brava, a ser autoritária, a ser briguento. E nem esquecemos as nossas necessidades, né? Que é que eu falei que atrai, né? A gente é atraído para as questões que a gente precisa resolver nessa encarnação. Eu disse, a encarnação é valiosíssima, então por isso, difícil de acontecer. Assim, considerando a estrutura geral, pensemos em quantas pessoas são responsáveis por cada um de nós. Além do pai e da mãe, o médico, a professora, o dentista, a professora é uma, mas quantos, né? A estrutura da universidade, o emprego, o chefe, olha quanta gente envolvida. Então, a encarnação é de muito peso, de muita responsabilidade de trabalho para o espírito. O espírito está sempre começando a partir de onde parou. A gente não volta atrás. A gente quer e vai a cada encarnação para frente. Pode não progredir. Tem uns que fazem um esforço danado para conseguir não dar nem um passinho para frente. Mas não regride, né? Quer dizer, aquilo que é nosso, que nós já conseguimos adquirir, isso permanece em nós. Sempre com o objetivo de aprender, sempre. Nunca é punição. A gente tende a falar, o que fez na outra encarnação, não é punição, é sempre oportunidade de aprendizado. Esquecimento, então, recebemos um equipamento novo, interessante a palavra, mas é exatamente isso que acontece. Corpo, cérebro, identidade, uma nova personalidade, novos aprendizados e dados para viver novas experiências. Então, muitas vezes as experiências são muito repetidas. Os livros espíritas, romances em geral, demonstram como nós somos submetidos às vezes às mesmas situações que a gente tropeçou lá atrás, com a expectativa de que com o novo aprendizado que está sendo oferecido nessa encarnação, a gente aprenda a fazer novas escolhas, né? Dar outras respostas para aquela mesma situação. Aquele que eu atirei e matei porque eu estava com ciúmes, por exemplo, dessa vez eu vou ficar com ciúmes, com as experiências e com a formação que eu recebi,
eu vou tentar conversar, eu às vezes vou ficar com raiva, mas eu vou aprender a perdoar lá na frente. Enfim, as experiências vão acontecendo com uma forma um pouco diferente e espera-se um pouco diferente. O ego, que quer dizer a identidade atual, uma figura boa que de vez em quando aparece, é como se fosse uma máscara, né? Esse ego, essa identidade atual não é eterno. A carinha de cada um, o jeitinho de cada um não é eterno, é temporário. Por quê? Porque hoje eu tô com essa cara de Eurídice, mas eu já fui fulana, beltrana, ciclana, né? Então, eu sou a somatória desses. Então, eu não posso imaginar que eu permanecerei do mesmo jeito sempre que a Eurídice hoje se apresenta. Daí a importância de cultivarmos o desapego das coisas materiais, especialmente do corpo, e mesmo das relações. Então, sim, o amor permanece, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos parceiros, mas é importante que nós entendamos que essa mudança, né, esse enriquecimento nos traz outras características que significa e que são as reflexões do ego, reflexão no sentido de pensamentos, sentimentos, ideias do ego são temporais. Então, o que eu penso hoje pode mudar, deve mudar ao longo das encarnações. Não necessariamente porque eu morri, mas ao longo do meu crescimento, esses pensamentos podem se transformar. Então, passado, presente e futuro podem alterar, como as atitudes do presente podem alterar o seu futuro e alteram, né? Quer dizer, não, como nós vivemos hoje será diferente no futuro. Tem esse livro da Sueli Schubert, Caldas Schubert, que fala Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. Nós espíritas respeitamos e valorizamos as palavras de Emmanuel. São muitos os livros de Emmanuel, muitos. Sempre transmitidos ao Chico, né? O Emmanuel falando com o Chico e escrevendo através do Chico. Então, nós espíritas respeitamos e valorizamos as palavras de Emmanuel, contidas num grande número de livros recebidos mediunicamente por Chico Xavier. Mas, em especial, esses 5 romances que foram ditados por Chico Xavier lá no comecinho da mediunidade dele, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, são romances que relatam as várias encarnações do Emmanuel. Não é só o Emmanuel, obviamente, né? Nós vamos inclusive ver isso. Mas nestas várias encarnações, o que dá para perceber que é onde degrau a cada encarnação, degrau a degrau, Emmanuel buscava, na busca de Jesus, ele foi aprendendo o perdão, a humildade, a amizade e o amor. Então, ele não era o mesmo, por exemplo, no livro há 2000 anos. Ele não era o mesmo em 50 anos depois. No livro há 2000 anos, por exemplo, ele tem a personalidade de Públio Lentulus, senador romano, cuja filha, rapidamente, ele não é o personagem principal do livro, não é, mas a filha dele fica doente e ele procura Jesus, porque ele ouve as conversas e a filha não se recupera, ele procura Jesus para conseguir a cura da filha, e a cura acontece. Estou dando todos os spoilers do livro, mas vale a pena ler, porque não é só isso, eu estou contando um pedacinho só. A filha se recupera daquela doença, mas ele entra por aqui, sabe, fica feliz, tudo mais, continua a vida dele normal, e continua, inclusive, imaginando e pensando
quão perigoso era aquele homem, Jesus, para a situação social da época. Quer dizer, ele era um senador romano, ele continua como senador romano, perseguindo os cristãos, né? Perseguindo Jesus e tudo mais. Então, uma encarnação onde ele, em contato com Jesus, não se modifica como cristão. Depois desse livro, 50 anos depois, ele reencarna, olha o tempo, né? Públio Lentulus foi provavelmente há 2000 anos, 2000 anos atrás, lá na época de logo depois de Jesus, não é logo depois, ele encontra com Jesus, portanto, no comecinho da era cristã. Aí mais ou menos no ano 131, ele reencarna como Nestório, escravizado pelos romanos, é um judeu convertido ao cristianismo, né? Então ele reencarnando e escravizado pelos romanos, ele era romano lá atrás. Ele reencarna e é escravizado pelos romanos e durante a encarnação dele ele se converte, então ele tem um contato mais amigável, né, com o Cristo. Há palestras, há livros, há histórias que demonstram 10 a 12 encarnações do Emmanuel conhecidas, porque ele citou, o próprio Emmanuel citou ao longo do tempo. Eu vou mostrar algumas só para provar a minha tese, né, que olha como a gente vai mudando ao longo do tempo. Nesse livro, Ave Cristo, e aí já em 233, veja, o outro era 131, já em 233, ele é um personagem do livro, Ave Cristo, e esse livro mostra o tempo dos mártires, né? Então, quantos os cristãos eram perseguidos e mortos, não era só morte, era tiranizados, né? Sofriam mesmo, eram escravos, muitos deles eram escravos, muitos não eram escravos, mas o simples fato de se dizer cristão era suficiente para que eles fossem condenados às arenas, né? Ali a gente até vai quando viaja, né? Quando quer ir lá para Roma, a primeira coisa que a gente quer ver é exatamente esse espaço aí, aonde aconteciam as torturas, né? Os cristãos eram jogados às feras. Nesse tempo, Emmanuel é Basílio, um personagem pequeno do livro, não é um personagem importante, mas ele é um afinador de instrumentos adido ao cristianismo e morre torturado porque ele faz questão de continuar dizendo sou cristão, acaba morrendo torturado. Bem depois, em 1517, tem muitas encarnações aí nesse meio, mas em 1517 ele reencarna como Manuel da Nóbrega, padre jesuíta, que todos nós conhecemos pela história do Brasil, português, que participou da primeira missão de catequização no Brasil. Ele nasceu em 1500, no ano de 1517. É interessante pensarmos nesse Emmanuel e nesse caminho que ele fez, de Públio Lentulus, que persegue os cristãos, se transforma em Emmanuel hoje, né, que defende, que explica, que luta pelo estabelecimento do cristianismo entre nós, especialmente entre os brasileiros, né? O trabalho dele junto à nossa nação é um compromisso que ele assumiu. O resumo da ópera, né, é que todos somos alunos na escola da vida, todos. Assim como ele se transformou e foi humilde o suficiente para mostrar todos os erros que ele fez e todos os acertos, né?
todos nós somos alunos na escola da vida, aprendendo sempre a fazermos diferentes e melhores escolhas. Outros personagens que nós podemos conhecer pelos livros espíritas, né? Podemos ter outros exemplos, mas os conhecidos, né? Por exemplo, Judas reencarnou como Joana d'Arc. Uma das encarnações dele foi como Joana d'Arc. Zaqueu, lá baixinho, sobe na árvore para ouvir Jesus, hoje é Bezerra de Menezes, né? Aquele que trabalha também pelo espiritismo em território brasileiro. Joana de Ângeles, que é o espírito que trabalha com o Divaldo, né? Coloca ou psicografa grande número de livros através do Divaldo, foi, na época de Jesus, Joana de Cusa. Então vejam como as coisas se transformam e como é interessante a relativização do tempo, né? A gente costuma falar, mas demora. Não. As coisas, para o espírito, o tempo, primeiro, não é tão importante, já que somos eternos. Mas o tempo é diferente do nosso, né? Existe toda uma pressa, né? E as crianças de hoje demonstram isso, uma pressa em ser, né? Uma pressa em fazer, né? Para que a encarnação seja realmente útil. Que nós possamos agradecer a esses espíritos que têm com tanta ênfase, com tanta dedicação, tentado nos explicar o que é a vida do espírito. E, em especial, que nós possamos, através desses exemplos, dessas histórias, desses romances, dessas ideias, entendermos o nosso processo de existência, construindo cada dia mais essa fé raciocinada, para podermos lidar melhor com a separação e a morte, com a dificuldade financeira, com o assalto, a violência, a responsabilidade, o chefe, enfim, como lidarmos com a nossa vida, entendermos aquilo que a gente ouve todos os dias como sendo palavras do Chico. Tudo passa e precisamos aproveitar aquilo que está passando. Que Deus possa estar conosco agora e sempre.